Senhores, bom dia, quase 1 hora da matina. Gravar aquele videozinho. Eu sei que não vai ser breve, era para ser breve, mas tentar explicar aí mais ou menos como vai ser o processo de fabricação. Vamos dividir aí a esteira em duas partes, que é a parte inferior e a parte superior. A parte inferior trata-se aí dos pés e da trava central e das duas travas laterais. 4 pés, 2 travas central, 4 pés, uma trava central e 2 travas laterais. Não, já mudando aqui o foco da divisão, mas já era para simplificar, mas um vai depender do outro. Que, falando já no início, que eu já tinha pensado, que a gente vai precisar de 6 metros e 400, né? 6 metros e meio de metalon aí, 30 por 50. Iniciando já, a gente vai pegar um metalon e vamos cortar nas medidas ali. Vou lá para a parte inferior, vou aqui para os pés. A gente vai cortar 4 peças de 800 milímetros de comprimento para fazer os pés. Já dá para pôr aqui na pauta essa questão dos furos. Vão ser feitos 2 furos M10, não precisa especificar a distância, não precisa especificar onde que vai ser, só especificar que vão ser 2 furos de M10 para a fixação das travas laterais nos pés. Já de pronto aviso que a gente vai usar só M10, broca M10, furo M10. Claro que a gente vai usar alguns furos ali na chapa estabilizadora, na cantoneira da chapa estabilizadora de 6 e de 3 milímetros, mas o que a gente vai mais trabalhar é com o M10. Voltando aqui então, 4 peças de 800 milímetros, metalon 30 por 50. O que mais que preciso especificar aqui? Também vai ter uma trava central e 2 travas laterais. Deixa eu ver onde está aqui a trava central para eu te passar as medidas. Medidas da trava central, uma trava só, de 650 milímetros. Vai pegando essas medidas então, que é o comprimento dos pés, 4 vezes de 800, mais a trava central. Esperar o computador dar uma pensada. Mais a trava central e daí mais as 2 travas laterais. Para fechar os 6.400 que a gente já sabe que vai dar, né? 6 metros e meio. Que é aqui? Aqui a trava... Não, aqui é o pé de 800. Só achar aqui onde está a trava central. Trava central. Tá o pé, não abre a trava, mas já vai abrir. Trava central. É uma peça só de 650 milímetros. Os pés são 4 peças de 800 e a trava central é uma peça de 800. Trava central também vão ser feitos 2 furos passantes de M10 para a fixação das cantoneiras. E já vamos chegar lá nas cantoneiras também. Travas laterais. Pegar a medida, vão gravando as medidas aí. Creio que o Christian já sabe dessa medida. Mas no relatório de processo de fabricação precisa especificar as medidas.
Travas laterais são 2 travas. Essa aqui não tem furo, não tem nada. 2 travas de 260. Corte. Vai ser realizado corte com a serra fita, que é a serra de serrar metal, que eu creio que seja a mais certa para a gente fazer. Também depois pode ser feito uma lixagem aqui para retirada de rebarba. O que mais que dá para pôr ali? Trava central, trava lateral e pés já foram postos, né, na pauta. Ficando aqui mesmo ainda ficando na parte inferior, temos as cantoneiras, né? A gente vai usar cantoneira de 48 por 47,5. Deixa eu achar aqui, essas medidas são cantoneira de fixação da trava lateral. São 4 cantoneiras dessas. Tem que levar em consideração a medida, que é 50 mm, 4 de 50 mm. 50 mm de comprimento. Então aqui já dá 200 mm de cantoneira 47 por 47,50 por 48. Eu acho que é 48 essa medida aqui. 48 por 48. Não sei se ela é 2 mm, eu acho que ela é 3 mm de espessura. Vão ser feitos 2 furos M10 para que sejam fixadas na trava lateral. Então, 4 cantoneiras, 48 por 48, vai ser feito 2 furos de M10 em cada cantoneira. Especificação desses furos: furadeira de bancada, furadeira radial, tanto faz. Lembrando que os furos ali dos pés são passantes, 2 furos de M10 em cada pé, furo passante. As travas de fixação da trava, as cantoneiras de fixação da trava lateral são 4 também. Essa daqui, deixa eu ver qual que é a medida dela. Trava central. Essa daqui é a mesma 48. 48 por 48 são 4 dessas daqui, então é 4 vezes 30 de comprimento, né? Então já voltando aqui. Se a da fixação das travas laterais são 4 também, 48 por 48, já não lembro mais qual era a medida dela. Cantoneira. Medida de 50, 4 de 50 mais 4 de 30. Cantoneira 48 por 48. 2 furos na 48 por 48 e um furo naquela de fixação da trava central. Um furo de 10 milímetros. Como eu tinha falado, é a única bitola de broca que a gente vai usar, a única bitola de parafuso que a gente vai usar. Saindo ali das cantoneiras, é isso aí. Lembrando que para a gente fixar essa parte inferior na parte superior foi posto mais mais 4 cantoneiras dessa. Então, essa daqui é com 30 também, porque ela vai ser fixada nessa lateral e a lateral medida menor do metalão tem 30 mm. Então podemos pôr mais 4 dessa daqui de 30 mm. No processo de fabricação vai ser feito, cortado, vai ser usado vão ser confeccionados travas para fixação, né, da cantoneiras para fixação das travas e dos pés, para fixação da estrutura. Isso eu já estou falando em questão de especificação lá no relatório. Já dá para usar como fala, entendeu? Como um norte ali para a gente saber o que vai ser posto, uma linguagem mais técnica. A gente vai usar, a gente não, né? Sem primeira pessoa, nem terceira, nem primeira pessoa do plural. Vão ser usadas
Cantoneira 48 por 48 para a confecção de travas para... Travas não, né? É a mesma coisa, trava, né? Só que a gente acabou nomeando isso aqui como trava também. Mas daí vai ter que ser dado um jeito para que seja... para que caiba ali, né? Na língua portuguesa ali, para não fique muito redundante. Vão ser cortadas 8 cantoneiras com 30 milímetros cada uma, mais 4 cantoneiras com 50 milímetros, isso falando em comprimento. Não esquecendo dos 2 furos em cada cantoneira ali, 2 furos M10, não esquecendo de um furo M10 em cada cantoneira de 30 milímetros de comprimento, que é a cantoneira de fixação da trava central e as cantoneiras de fixação da parte inferior, de união, né, da parte inferior com a parte superior. Creio que aqui, tirando aqui os parafusos, que tem esse parafuso aqui, é um M10 por 45 milímetros. Dois tipos, um M10 por 45 milímetros e um M10, falando em tipos, né, 70 milímetros. Então aqui falando em números, que o Gabriel, não, o Christian já tem essa contagem aí. São 2, 4, 6, 8 e mais, são 8 parafusos de fixação para os pés e mais 2 parafusos para fixar a trava central nas travas laterais. Esses dois aqui são 2 M10 por 75 milímetros de comprimento. E as respectivas porcas, né, que é a mesma medida. A arruela não vai ter, como eu falei, espero também que a gente consiga esse parafuso, né, que é meio já com a arruela embutida ali. E eu acho que é isso aqui na parte inferior, isso aqui. Agora vamos para a parte superior, que é a mais complicadinha em partes. Parte superior. Eu acho que eu já devo ter falado isso ali, que a gente vai... Eu acho que não. Que a gente vai... Aqui vão ser usados no mesmo processo de corte dos pés e das travas, ali vai ser cortados os 2 trilhos, trilho direito, trilho esquerdo. Creio que não precisa especificar trilho direito nem trilho esquerdo, só foi nomeado isso porque por o fato de ter esses 2 furos aqui, né? Se eu fizer o mesmo processo nesse e tentar jogar ele para lá, é claro que ele vai ficar virado, vai ficar os furos para cá. Então, aqui estão as cantoneiras que eu havia falado, que é as outras 4 que já foi posto lá, né? Então, o que mais? Aqui, deixa eu dar uma explodida aqui. Rolos. Rolo. Deixa eu achar o rolo aqui para passar a medida para vocês. Rolo. Rolo, medida externa aqui, ó. Diâmetro externo 42,3. Diâmetro interno, rolo de aço galvanizado de 254. Vai ser usado 2 desse, então é 254 vezes 2. Diâmetro externo 42,3. Diâmetro interno 36,30. Ou 42,3 de diâmetro externo por 3 milímetros de espessura. Esse rolo aqui a gente já tem um rolo lá pronto que deve ter 260, 300 milímetros. Esse rolo a gente vai facear ele no torno e vai deixar ele com a medida de 254. Não precisa fazer usinagem nem nada, não precisa deixar na medida. Só medida, eu digo, de diâmetro, só deixar ele no comprimento certo. Falando em processo de fabricação, esse rolo vai ser fixado no torno, vai ser faceado até que chegue na medida de 254. São 2 rolos. É isso aí. Na parte
superior. Os rolos já foram. O que mais que a gente tem ali? Essa chapinha aqui é a chapinha de... a chapinha do esticador. Chapinha aqui eu não tenho ela, não sei onde é que eu coloquei ela desenhada, mas é as mesmas dimensões aqui do metalon, que ela vai ser soldada aqui, né? Pinguinho de solda aqui, pinguinho de solda ali. Ou não, né? Ou não, porque ela tinha que ser móvel, mas aqui é importante que tenha a medida. Esse aqui é a chapinha 30x50, duas chapinhas 30x50. A espessura não tenho como especificar, que eu não sei, mas ela deve ter uma chapa lá. Se não tiver, a gente vai ter que cortá-las. O que mais aqui? Cantoneira de apoio da chapa estabilizadora, acho que é isso. Cantoneira de apoio da chapa estabilizadora. Essa cantoneira é a 20x20. Eu acho que a gente não tem, ainda não tinha passado por ela, então deixa eu só ver se tem mais alguma, que daí a gente já inclui a mesma medida. Inclui no item, né? Que é cantoneira, 20x20. Vou fechar aqui para dar aqui. Tá. Só dar uma conferida, ver se não tem mais dela aqui. É isso aí, só uma mesmo. Só um... A gente vai pegar uma cantoneira de 20x20 e vai deixar na medida de 760. Duas cantoneiras. São duas chapas de apoio, duas cantoneiras de apoio da chapa estabilizadora. Cortado na medida de 760, vai ser feito... Aqui que entra a diferença de bitola de furo, que é a única que eu acho que muda. 5 furos de 3 mm para que seja fixado ali para que seja parafusado a chapa estabilizadora, né? É aquilo que eu tinha falado, esse parafuso aqui 3 mm. Esse parafuso pode ser qualquer um parafuso de... Qualquer um não, né? Porque ele pode entrar bem na madeira. Agora, pensando bem, ele já não vai entrar tão bem aqui, né? Sem uma rosca, né? Não adianta ele entrar na madeira e não fixar lá. Isso aí a gente vai ter que elaborar depois. Mas não é uma coisa que tenha que não vai fazer diferença no relatório, né? Então, 5 furos de 3 mm, falando em duas, né? Duas peças dessa. 5 furos de 3 mm em cada cantoneira, mais 5 furos de 6 mm em cada cantoneira. Essa aqui já é a parte que vai ser fixada no trilho. Falando desses furos aqui. Aqui provavelmente vai ser arrebitado, porque não tem como parafusar aqui, a menos que a gente faça a rosca aqui. Mas é mais fácil arrebitar. Eu acho que nessa parte da cantoneira aqui já tá... Podemos passar para frente. É só esse tipo de cantoneira, é só nesse ponto aqui da esteira que vai ser usado esse tipo de cantoneira 20x20. Então já podemos passar para outra montagem. Então, chapa estabilizadora. O tio vai providenciar essa chapa para nós aí, com a influência que ele tem lá na empresa. Chapa estabilizadora. Chapa estabilizadora é uma chapa de MDF com 4 mm de espessura. Em questão de orçamento, a gente vai ter que fazer orçamento. Tipo, você pesquisa quanto que é uma chapa de... que a chapa padrão é 2,60 por 1 em alguma coisa. Vê quanto que é o valor dela e tira essa medida. 260 que é a largura e 720 que é o comprimento.
Isso aí pode, quem sabe, especificar no relatório como reaproveitamento, alguma coisa assim, reciclagem. Mas se quiser pôr o preço, é aquela história, tipo, vai ter que fazer um cálculo ali, um cálculo aproximado de quanto que seria uma peça dessa daqui. Se uma chapa de 2,60 por 1 em alguma coisa é tanto, quanto que seria essa de 260 por 720. Cortada aqui com serra circular, né, que é a serra de madeira. Que mais? Vão ser feitos 10 furos de 3 milímetros, que é aqui que vai entrar a fixação da chapa naquela cantoneira lá, cantoneira de fixação da chapa estabilizadora. 10 furos de 3 milímetros. Essa parte aqui não precisa especificar. A distância dos furos não tem como especificar, né? No relatório assim escrito não tem como. Mas a bitola dos furos e a quantidade dos furos, isso aí é importante colocar. Lembrando, 260 de largura por 720 não, 760 de comprimento. Feito isso, o que mais que a gente tem aqui? Eixo do rolo. Temos aqui 2 eixos do rolo. Um é eixo do rolo de tração, eixo do rolo de torque, né, que é onde vai acoplado o motor ali. A gente já viu isso aí em outras ocasiões. E o outro eixo, o eixo de tração secundária, que é onde a gente vai dar tração para outra esteira lá do outro grupo. Já lembrando aqui que esse aqui, deixa eu achar lá a medida dela, eixo do rolo de tração, torque tração. Como o Christian já viu, não é isso que eu quero. É 42 milímetros ali que era o eixo. 42 milímetros essa nossa medida aqui, né? Esse nosso diâmetro. Mas não existe um tarugo com 42 milímetros exato. Existe 1 polegada, 2 polegadas, 1 polegada e meia, 3 polegadas. E o que a gente vai precisar aqui é o de 2 polegadas, que é 50,8, ou o famoso 50 milímetros. Falando agora em processo de fabricação, o que a gente vai fazer? Pegar um rolo de 2 polegadas, que é 50,8 milímetros, e vamos ter que usinar no torno. Digamos que nós vamos pegar 73 vezes 2 mais 73 vezes 2, que falando de 73 vezes 2 aqui é os dois rolos lá, o eixo de tração, o rolo de tração e o eixo do rolo de tração mais o eixo de rolo de tração secundária são o mesmo comprimento. Vamos pegar 73 vezes 2 dá 146 mais 23 vezes 2 dá 46, dá aí 250 milímetros. Tem que levar em consideração que a gente pode matar, né, essa peça aí, pode dar alguma coisa errada. Então tem que fazer 23 vezes 2 mais 73 vezes 2 e mais uns 100 milímetros de tolerância, para sobrar, né? Um tarugo, vou ter que fazer essa conta aqui para 73 vezes 2 dá 146 mais 23 vezes 2 mais 146, né? Dá 192 milímetros. Então, dá 200 milímetros, a gente vai ter que pegar um tarugo de 200 milímetros aí, para ter uma margem de segurança aí caso aconteça alguma coisa errada que a gente tem aqui, para depois a gente não se bater. Voltando, 200 milímetros. Um eixo, um tarugo de 2 polegadas de 200 milímetros de comprimento, e vamos usinar para que ele fique na medida de 42 milímetros. Beleza, feito isso, a gente vai ter que... Deixa eu ver aqui.
Feito isso, a gente vai ter que deixar esse, creio que seja um pino aí, dá para nomear como um pino. Ou realmente o eixo, né? Porque esse aqui é só o encosto lá onde vai ser acoplado no soldado, acoplado no rolo, né? A gente vai ter que usinar isso aqui com 15 milímetros e 70 milímetros de comprimento. Isso já falando em processo de fabricação. Essa, que pode dizer, essa parede que sobra aqui, essa outra medida onde vai ser soldado no rolo, não sei como nomear isso aqui, mas é a outra face, a face que vai sobrar, né? Isso aqui vai ser soldado no rolo. Falando em processo de fabricação, é aquilo: 50 milímetros, fazer a usinagem no torno para deixar com 42 milímetros, depois deixo o eixo aqui com 15 milímetros e alguma outra colocação, questão de acabamento, limagem, isso aí fica a critério de vocês também. Voltando aqui no outro eixo, são dois eixos aqui, né? Um para cada lado do rolo. Aqui é a mesma coisa. Pega um tarugo de 2 polegadas de diâmetro, usina no torno e deixa ele com 42, que é a medida do nosso eixo do rolo. E depois pega aqui a mesma medida também, 15 milímetros, só que aqui tem 20 de comprimento. E explicando em miúdos, vocês também podem acrescentar alguma coisa aí se quiserem, né, no processo de fabricação. São dois desse, creio que essa parte de rolo aqui já está tranquilo. Que mais? Ah, a esteira. Esteira. Ou a correia, né? Mais fácil correia. Correia o professor vai conseguir pra gente, mas de qualquer forma a gente tem que dar vai ter que dar um esclarecimento de quanto tem essa esteira, essa correia e tal. Aqui, o comprimento total não, dobrada, né? 962 vezes 2. Então, o comprimento dela total seria 962 vezes 2. Daí já acrescentando o raio aqui já dá 1000, dá 1 metro. Não, dá 2 metros na verdade de comprimento. A espessura dela não sei, mas eu creio que seja isso, 2 milímetros. Essa correia ela é de borracha, algum material aderente. Dá para especificar isso aí. Que mais? Quanto à correia é isso aí. A chapa já foi, a cantoneirinha aqui já foi, as duas. Essa chapinha também, que é a chapa a tampinha ali do rolo. Deixa eu ver. Rolamento, 4 rolamento, que eu acho que isso aqui não precisa. Talvez, é claro, no orçamento. Parte do Christian precisa. Esse rolamento tem um eixo de 15 milímetros. Digamos, o rolamento, o código dele, naquela matéria do professor Lucas Heitz que a gente aprendeu lá, 6202 é o código dele. Nesse código 6202 já inclui quantos milímetros, que o eixo dele é de 15 milímetros. Esferas, não, acho que não precisa por isso, ele tem 10 esferas, mas não precisa. Ah, sim, é claro, precisa por rolamento de tração, não sei se é isso, tração radial, alguma coisa assim. Mas tem que dar uma pesquisada. O rolamento 6202 com eixo de 15. Como eu disse, o código já vai dizer quanto que é o diâmetro do rolamento, mas se quiserem dar uma olhada para que seja, tipo, 35 milímetros, que é a medida do nosso mancal lá, que ainda não chegamos nele, nós vamos chegar. Então, 4 rolamento, código 6202,
eixo de 15, que é o eixo que vai entrar ali. Passando aí para a última parte, que é a parte dos mancais. Mancais, são 4 mancais com as mesmas medidas. A única diferença é que o mancal do esticador tem aquela barra roscada ali. Já partindo para essa parte aqui da barra roscada, essa barra roscada a gente consegue encontrar ela com 10 milímetros. Então a gente só vai cortar na medida aqui, que eu vou ter que achar lá, que eu acho que estava por aqui. Peça, 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 chapa, mancal. Não tá aqui, mas vamos achar. Mancal, mancal. Mancal do esticador, cadê? Então ela tem uma barra roscada de 10 milímetros, a bitola de 10 e essa rosca, dá para especificar, rosca M10 espaço 1,5. Rosca M10 espaço 1,5. São 2 mancais desses, né? Aqui tem o 119, deixa eu ver, 35, 37,5 dividido por 2. 18,75. 18,75. Não sei. Tá, 119 menos 18,75. 100. O comprimento dessa barra aqui é de 100. É aquela velha história. A gente vai. Lembrando que tem que acrescentar, né? Não sei se eu cheguei a falar isso aí durante o vídeo. Tem que acrescentar mais 4 medidas dessa. Ela tem 28 de largura. Junto ao orçamento da barra de 2 polegadas, o tarugo de 2 polegadas, além dos eixos do rolo, que vai ser o mesmo material, a gente vai ter que acrescentar. A gente tinha acrescentado, né? Eu não lembro quanto que foi. Deixa eu ver se estava aqui na medida. 192. Então a gente colocou 300 milímetros de tarugo de 2 polegadas. Daí eu não sei, vai ter que pôr mais. Deixa eu ver quanto que vai ser aqui. Vai ter que pôr mais de 200. 28 vezes 4. 112 aí, ó, então. Tinha dado 192, aqui já dá 200, já dá 300. Nós vamos ter que ter um tarugo de 500, 400. Eu acho que 400 milímetros. Falando naquele tarugo lá de 2 polegadas. Acho que a gente vai ter que ter um tarugo de 400 milímetros de comprimento. Para que a gente possa fazer essas peças aqui do mancal e mais os rolos lá, os eixos do rolo. Falando em processo de fabricação, aqui vai ser a mesma coisa, só que a medida vai ser diferente. Lá vai ser 42 e aqui vai ser 37,5. Aqui a gente vai pegar vai ser o processo para todos, né? Vamos pegar um tarugo de 2 polegadas e vamos deixar na medida de 37,5. Essa medida vai ser no torno. Depois vai ser feito um furo de 15, um furo de 15 passante, e depois vai ser usinado aqui para que seja acoplado o rolamento, né? Essa profundidade aqui do acoplamento é 12 milímetros e essa medida para o acoplamento é a mesma medida do diâmetro externo do rolamento, né? Que é 42, eu creio, não lembro. Deixa eu ver se eu me lembro agora. Eu acho que é 42. Me ajude, computador. 42, não me diz. Eu acho que seja, mas de qualquer forma é aquilo. Acabei perdendo o raciocínio aqui, mas é isso.
essa medida vai ser... Não, na verdade é 35. Tava viajando com 42, foi o último rolamento que eu comprei errado. Então essa medida vai ser de 35. Então tá, pegando uma barra, um tarugo de 2 polegadas, usinando no torno, deixando com a medida de 37,5, furando com a broca de 15 milímetros, depois usinando com a ferramenta de usinagem interna. A gente vai fazer não sei como é que eu vou falar, mas a usinagem interna aqui para o acoplamento do rolamento. Lembrando que a usinagem tem 12 milímetros de profundidade e 35 de diâmetro. Lembrando também que esse mancal aqui tem 3 peças, né? O esticador tem a barra roscada de 10 milímetros com a rosca M10 por 1,5. Tem essa parte aqui, que é a parte que é o mancal em si, né? E daí tem a base, que é uma barra chata de 100 milímetros de comprimento por 5 milímetros de espessura. Essa medida aqui, quem sabe, pode mudar, mas tem que pôr no relatório. E vão ser feitos também, além desse processo de usinagem aqui, vai ser feito 2 furos. Distância entre eles não precisa pôr no relatório, só precisa dizer que eles têm 10 milímetros. São 2 com 10 milímetros. Lembrando que são 2 mancais desse e 2 mancais daquele outro, dos mancais dos eixos de tração ali, o eixo torque e o eixo de tração secundária. Lembrando aqui que nesse mancal de tração tem um furo aqui. As medidas aqui são as mesmas. Aqui, essa face aqui é de 3 milímetros e essa aqui tem 70. Lembrando que só tem esse furo aqui, que é o furo onde a gente vai fixar o eixo ali do motor. Deixa eu ver, eixo, rolo, tração, eixo, rolo, torque. Torque, tração. É isso. Só para deixar mais esclarecido aí. Deixa eu achar o eixo aqui. Eixo, rolo, torque, eixo, rolo, torque, eixo, rolo, torque, eixo, rolo, eixo, rolo, eixo, rolo, torque. Tá aqui. A única diferença é que ele tem esse furinho aqui de 5 milímetros para... Falando agora em relatório, já falando em parágrafos, para a fixação do motor. Eu acho que não tenho mais nada a acrescentar, é claro, além de tudo. Tem mais aqui, esse eixo do motor que vai ser fixado aqui no eixo do rolo, tem o diâmetro de 10 milímetros e a profundidade de 35. É aquilo que eu mostrei para vocês ontem. O rolo do motor vai ser encaixado aqui e vai ser posto um parafuso aqui para segurar ele. Pode ser mudado essa forma de fixação, mas a princípio é isso. O que a gente precisa pôr no relatório a gente coloca. Se vai ser mudado, isso aí vem depois. O importante é a gente entregar esse relatório aí. Creio que seja isso, galera. Não tem mais nada aí, além de tudo, assim, como eu falei já. Mas eu acho que já deu para dar uma familiarizada aí com o projeto. Claro que nesses últimos dias aí deu para entender mais ou menos. Quem está fazendo o orçamento entende bastante do orçamento, entende de preço, entende das medidas. Quem está fazendo desenho, apesar de estar fazendo desenho, já não dá tanta ênfase assim nas medidas, porque as medidas já estão prontas, né? A gente acaba ficando mais familiarizado com o desenho, com as peças e tal. Mas é bom a gente, cada um ver o que o outro está fazendo, para também
aprender um pouco do que o outro está fazendo e a gente compartilhar aí as nossas experiências. Espero ter ajudado aí o tio. Qualquer dúvida, não sei se eu falei disso, tio, borboleta M10, o Gabriel não, o Christian já deu uma especulada aí nos mercados, a gente já até não deu para comentar sobre os valores lá, Christian, mas na próxima ocasião, se a gente tiver oportunidade, a gente fala. Mas não quer dizer que a gente tem que comprar isso aí. A gente, por enquanto, o que a gente comprou é só por iniciativa própria. Então, vai que a escola consiga bancar esses materiais que a gente precisa, mas o que a gente precisa mesmo é colocar no papel para apresentar no relatório. Gabriel, continue interessado, cara. Continue dando aí o máximo que você pode, que eu sei que você é o cara, para fazer. Já deu uma evolução boa lá no que você mostrou pra gente aí, ó, esses últimos dias. Em questão mesmo de pesquisa, que enquanto às vezes tu pesquisa e vai tirar 1% do 100 que você pesquisou, mas o importante é que você já tirou alguma coisa importante do que você pesquisou, por mais que seja pouco. E Bruno, também não esqueçam de dar uma acelerada aí para entregar lá pro Bruno que precisa terminar, para que ele passe bem certinho, que também é importante, né, cara, que esteja bem organizado. Não adianta você ter informação e a informação toda espalhada. O que a gente faz é isso. A gente vai lá, pesquisa, começa a acumular informações, mas a gente não compacta elas. Então, e é isso que o professor quer, que a gente vá, busque informação e compacte ela no... O nome já diz, compactar. Esprema elas em pouca coisa, mas que seja bem explicado. E é isso que vai acontecer. A gente vai pesquisar e vai resumir e mostrar para o professor. Então é isso aí, rapaziada. O vídeo ficou longo, mas bem explicativo. Então, qualquer dúvida é só dar um grito. Qualquer questionamento, qualquer sugestão, mais alguma coisa. E ainda tem muita coisa no processo de fabricação, mas já deu para dar uma clareada. Eu queria mesmo era que vocês vissem aqui as peças e tal. E é isso aí. Boa noite.